Hoje eu vou falar sobre a Petrobras. A Petrobras divulgou no último dia 10 de agosto um balanço de suas atividades no primeiro semestre de 2017, registrando lucro líquido de 4,8 bilhões de reais, nobre senador Lindbergh. Por isso é que nós não podemos deixar que essa empresa seja jogada na latrina do lixo. Igual eu concordo com Vossa Excelência e vou fazer um pronunciamento aqui na segunda ou na terça. Eu que sou engenheiro eletricista, que trabalho no Ministério de Minas e Energia, que fui concursado público da Eletronorte por 3 anos e meio, uma subsidiária do sistema Eletrobras, que fui concursado público da SEB, Companhia Energética de Brasília, por 27 anos, e que sou concursado público do MPOG, Ministério do Planejamento. Não posso concordar com essa questão da privatização do sistema Eletrobras. Eu acho isso um desserviço para a nossa sociedade e falarei sobre essa questão na próxima semana. Hoje eu vou estar falando sobre a questão da Petrobras. Ao que se sabe, a empresa foi uma das mais atingidas pelos esquemas de corrupção revelado pela Justiça e pelo Ministério Público. Mas estaria, veja as senhoras e senhores senadores, em franca recuperação econômica, revertendo os prejuízos e reconstruindo consistente posição junto ao mercado. Aproveito o momento para citar trecho de um conteúdo divulgado no site da própria estatal. Abro aspas. Esse resultado foi alcançado pelo aumento da receita com exportações em função de maiores volumes e preços de petróleo, assim como menores despesas de vendas gerais e administrativas e menores gastos com importações de petróleo, derivados e gás natural, além do ganho apurado com a venda da participação da nova transportadora do Sudeste, a NTS. Concordo com o nosso novo senador Lindbergh, que eu acho que a Petrobras tem que tomar cuidado e não ficar vendendo suas subsidiárias e suas empresas. A Petrobras é um patrimônio nacional que Monteiro Lobato nos ajudou a construir e que não pode correr risco de ser entregue em mãos, inclusive, de pessoas inimigas do nosso próprio país, nosso próprio povo. Tá certo? Preocupa, entretanto, a forma como a atual diretoria tem conseguido esses números favoráveis em tempo tão curto. Em documentos intitulado A Carta Aberta à Sociedade Brasileira sobre a Desintegração da Petrobras, publicada pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, AEPET, no dia 18 de julho, são levantadas questões, nobre senador Lindbergh, presidente dessa sessão, bastante inquietantes sobre essa recuperação da empresa nos moldes ditados pelo atual comando lá instalado. Da carta aberta pode-se deduzir que esses números favoráveis no curto prazo estão sendo conseguidos com base num programa de desmonte, igual a Vossa Excelência citou aqui em parte, de desmonte da empresa, que poderá gerar sérias consequências negativas num futuro não muito distante. Evidentemente, os cenários que orientaram o planejamento da empresa nos últimos anos não foram exatamente fáceis. Após a descoberta da província do Pré-Sal, uma das maiores da história, a Petrobras se planejou, por meio do Plano Estratégico PE e do Plano de Negócio e Gestão PNG, para o período de 2011 e 2015. Esse planejamento foi para operar com preço do barril de petróleo superior a $80, o dólar a R$ 1,73, e preços internos de combustíveis aliados com os internacionais com investimento da ordem de 225 bilhões de dólares, conseguidos com a geração de receita e aumento de dívida, recursos de terceiros. A realidade, porém, trouxe a queda dos preços do barril a menos da metade do previsto e a desvalorização do real frente ao dólar, fazendo com que a dívida quase toda nominada em dólar aumentasse mais de 2,5 vezes entre 2012 a 2015, o que elevou os encargos financeiros de 1,7 bilhões de dólares em 2009 para 6,3 bilhões em 2015. Além disso, senhoras e senhores senadores, nobre presidente Lindbergh, o uso político do preço dos combustíveis que obrigou a Petrobras a importar gasolina e diesel no mercado externo a preços superiores ao que foi autorizado a operar no momento da revenda no mercado interno e o fato, agora conhecido por todos, da estatal ter sido vítima do cartel de empreiteiros, implicando ineficiência e corrupção em sua operação, trouxe a empresa a uma situação delicada.
Os caminhos que foram trilhados daquele momento em diante revelam que não há consenso técnico e que outra agenda puramente política pode ter tomado conta da empresa. O novo plano de negócio e gestão, correspondente ao período de 2017 a 2021, prevê uma receita de 179 bilhões de dólares no período e 19,5 bilhões dos quais serão resultados da venda de ativos. Daí a preocupação colocada pelo meu antecessor, o senador Lindbergh. Essa venda de ativo da Petrobras pode ser muito mais danoso à empresa do que solução para a empresa. Isso demonstra a associação dos técnicos e engenheiros da Petrobras. Apenas, meu nobre presidente, 74 bilhões de dólares serão investidos, ficando o restante para o pagamento de amortização e despesas financeiras. O plano prioriza investimentos na produção de petróleo, abandonando, entretanto, as áreas de petroquímica, fertilizantes e biocombustíveis, além de reduzir investimentos e buscar parcerias nas áreas de refino. O foco evidente é na rentabilidade e geração de caixa de curto prazo. Veja que risco, abandonando nossa produção, inclusive de biocombustível, que é um dos maiores orgulhos desse país, inclusive lá fora, tá certo? A questão do pró-álcool, a questão dos carros, né, que pode hoje utilizar tanto gasolina quanto álcool, poluir menos, tá certo? Foi uma conquista do brasileiro e que até isso está sendo posto em risco. Tá certo? A AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, aponta equívocos no longo prazo em alguma dessas decisões. Grande parte dos ativos a serem alienados comporia o portfólio estratégico da empresa, essenciais para equilibrar as contas nos momentos em que grandes variações no preço do petróleo no mercado internacional pode acontecer. É o caso da malha dos gasodutos do Sudeste, NTS, das reservas do pré-sal, da Liquigás, dos biocombustíveis e dos campos em produção, todos alienáveis, segundo a atual direção da empresa. Então, tem que tomar-se cuidado. Sabemos também que estão em estudo a venda do controle da BR Distribuidora. Nosso finado ex-senador Zé Eduardo Dutra, que foi presidente da BR Distribuidora, deve estar remexendo no caixão de ouvir essa verdade que ele está dizendo aqui. Estão, inclusive, estudando a venda da BR Distribuidora, ou seja, todos os postos que eram orgulho do Brasil, do BR, de repente passar para a mão de multinacionais. E a venda da participação da Petrobras em refinarias também. Tá? O caso do pré-sal é emblemático, porque até hoje não há uma avaliação de confiança do tamanho das reservas, o que depende inclusive de condições macroeconômicas. O pré-sal já responde por metade da produção diária de petróleo do país, ou seja, 1,68 milhões de barris equivalente de petróleo por dia. Isso é fonte da ANP em junho de 2017. Com problemas crescentes em regiões produtoras, como o Oriente Médio e a própria Venezuela, além das instabilidades decorrentes, por exemplo, das tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que pode lançar o preço novamente na estratosfera, não seria muito prudente perder o controle sobre essas novas reservas, porque daqui a um dia o preço vai se recuperar. Por outro lado, a confirmar o otimismo do governo com o dólar, voltando a operar em uma faixa de normalidade, existe a baixa natural do custo da vida, da dívida, diminuindo a urgência do problema. Mudança das políticas de preço dos combustíveis resultaram em perda de espaço da estatal no mercado, beneficiando exatamente importadores e concorrentes, que são os potenciais candidatos, sabe a quê, nobre senador Lindbergh? A compra da BR Distribuidora. Esses caras serão beneficiados com toda essa questão aí, dessa variação de preço. Já o caso da venda da Liquigás e da Ultragás retira o controle do mercado da estatal e repassa à nova empresa, que passa a ter metade do mercado interno, situação de cartel que vai gerar eliminação dos pequenos distribuidores e prejuízo aos consumidores brasileiros. Você já sabe o caos que é hoje, principalmente para o povo pobre brasileiro, a questão do gás. Quando você pensa em colocar na mão do leão a questão do Liquigás e da Ultragás, metade da produção nacional de gás, imagina você, dona de casa, você, trabalhador, você
que trabalha dioturnamente, mal dá para comer, a que preço vai ficar o gás de cozinha, tá certo? Na mão da iniciativa privada. Então, temos que tomar cuidado. O acerto dessas operações preocupou até mesmo o Tribunal de Contas da União, o TCU, nobre senador Lindenberg, que suspendeu por algum tempo o programa de desinvestimento da Petrobras em razão de dúvidas apontadas por seus técnicos sobre a adequação ao regime jurídico vigente. Depois disso, várias alterações foram feitas na forma de alienação dos ativos, levando o TCU a liberar posteriormente o programa sem avaliar, entretanto, aspectos significativos como os impactos econômicos e financeiros da venda de ativos ou riscos relacionados a tais negócios. Sabemos que a empresa tem de gerar receita muito rapidamente, até para reestabelecer a relação de confiança com seus investidores. Mas isso, nobre senador Lindenberg e nobres ouvintes, não pode acontecer às custas da redução significativa de receitas futuras ou mesmo de perda de seu espaço de mercado. O valor estratégico de uma empresa estatal do setor de energia parece que não é compreendido corretamente há muito tempo, lamentavelmente, tá? E não se trata de fazer demagogia com preços excessivamente subsidiados. Tampouco serve para o desmonte e venda das partes como o carro velho inútil na sua forma completa. O setor do petróleo ainda é crítico para o desenvolvimento nacional, o que leva à necessidade de uma análise menos assodada da relação custo-benefício de manter a estatal em funcionamento pleno. Algumas das mazelas apontadas na Petrobras no período imediatamente anterior esquecem de dizer, por exemplo, que as refinarias estão operando hoje com apenas 77% da sua capacidade, contra o pico de 98% alcançado em 2013. Desde 2014, a produção despencou. Produzimos hoje só 83% do patamar em que estava naquele ano. Ao mesmo tempo, nossa compra de diesel dos Estados Unidos, por exemplo, subiram em um ano para 250%, para quase 250%. Dispara o preço do dólar ou do petróleo bruto em função dos problemas internacionais e somos pegos de calças curtas, com uma mega empresa em fase de sucateamento, tornando incapaz de reagir por ter abandonado várias áreas estratégicas de sua necessária atuação. Como diz a velha piada, vamos morrer muito melhorados. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, já antecipo que sou contrário a qualquer tentativa de desmonte ou privatização da Petrobras que chegue a este parlamento. Os pontos de reflexão levantados pela Associação dos Engenheiros, e eu como engenheiro não podia deixar de falar isso aqui, são relevantes e nos levam a questionar a oportunidade e sanidade mesmo dos caminhos que a empresa está tomando. Comigo se alinharão os cidadãos brasileiros cansados de ver a privatização dos bens públicos, construídos com seu sacrifício e seus recursos escassos. Sei que a Petrobras deve explicações a seus acionistas, como qualquer empresa capitalista, mas deve, sobretudo, ser um elemento de estabilização da economia nacional, enquanto essa for sensível em áreas críticas como a do petróleo. Senhor presidente, estou estudando a possibilidade de solicitar audiência pública neste Senado Federal para confrontarmos as diversas versões que se apresentam sobre a atual realidade da Petrobras. Meu objetivo é que possamos ouvir especialistas no tema, o que espero nos permita avaliar a situação da empresa, os acertos e desacertos de uma condução pelo atual governo, acionista majoritário, que vive se esquecendo que deve representar os cidadãos brasileiros e o interesse nacional, e não os interesses mesquinhos ou a visão curta de ocupantes da vez. Era o que eu tinha a dizer sobre essa questão, senhor presidente, deixando claro nosso repúdio a esse desmonte, a essa tentativa de destruição da Petrobras. Na semana que vem, estarei trazendo aqui toda a minha versão sobre essa questão do desmonte da Eletrobras, do sistema elétrico, como engenheiro eletricista que sou, e que gostaria de recomendar, nobre presidente, que todos pudessem dar uma vista nesse relatório, feito pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, que é o relatório ao petróleo, a Petrobras, a tecnologia, a soberania nacional, onde todos poderão ver com mais dados toda essa situação que aqui relatei rapidamente, resumidamente, e aqui com mínimos detalhes vão ver essa questão do desmonte
e desse trabalho que está sendo feito para destruir um patrimônio construído com pessoas tão importantes que nos ajudou, como Getúlio Vargas, como Monteiro Lobato e todos esses brasileiros ilustres que ajudaram a construir a Petrobras. Muito obrigado, senhor presidente. Um forte abraço a todos que nos ouvem.